Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe, nós vivemos num mundo onde existe tantas coisas acontecendo. E uma das missões da Igreja de Jesus é levar as pessoas ao conhecimento pleno do Evangelho de Jesus Cristo. Porque nós vivemos numa atmosfera de guerra profunda, de guerra num nível completamente diferente. Nós observamos muitas vezes esses filmes de guerra, né? Os filmes que retratam situações da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais e ficamos admirados, perplexos com tanta morte, tanta destruição. Tudo aquilo nos causa um sentimento muito triste de destruição. Quando nós pensamos em guerra espiritual, muitas vezes nós não estamos tão atentos a tudo o que isso significa. Estar atento à guerra espiritual é perceber o que está acontecendo no mundo espiritual. O que está acontecendo em volta de nós. O mundo espiritual é tão forte, tão poderoso quanto o mundo físico. Muitas vezes nós não estamos observando que está acontecendo algo lá nas regiões celestes, lá no mundo espiritual, e que isto que está acontecendo está influenciando diretamente a vida das pessoas que nós amamos, das pessoas que estão em volta de nós e também daquelas que frequentam os mesmos ambientes que nós, seja o ambiente de igreja, seja o ambiente de família ou qualquer outro. Existe algo acontecendo no mundo espiritual neste momento. Existem muitas pessoas que estão sequestradas espiritualmente falando, elas estão presas em cativeiros espirituais, cativeiros que foram forjados ou durante a vida ou por conta dos seus próprios envolvimentos com as várias entidades que existem. Cativeiros como numa grande guerra. As pessoas que ficaram aprisionadas dentro desse aspecto de um campo de concentração. Há muitas pessoas que estão espiritualmente travadas em ambientes como de campos de concentração. Você vai me dizer, e como é que eu sei disso? E como eu posso interferir nisto? Afinal de contas, elas estão num ambiente completamente fechado. Como eu posso interferir? O que eu posso fazer a respeito? Jesus nos enviou para transformar a vida das pessoas. Jesus nos enviou, ele preparou um esquadrão muito bem administrado para poder administrar a igreja. O reino de Deus se consegue, se alcança por esforço, e aquele que se esforça se apodera dele. O fato é que muitas vezes nós estamos dentro do reino e não estamos pensando em nos esforçar. Nós estamos pensando em viver a plenitude da paz, né? Viver a plenitude do amor, viver a plenitude de tudo o que o reino de Deus garante para mim, como se eu estivesse num local de férias. Eu estou no spa, eu estou num lugar de férias, um espaço onde eu posso descansar. Você pode ter tudo o que o Espírito de Deus te dá por direito, que Jesus conquistou por você na cruz. Você pode ter tudo, 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 mas você precisa investir. Investir contra tudo aquilo que interfere na salvação de outras pessoas, porque o reino de Deus, ele se consegue por esforço. Eu quero desafiar você a compreender a verdadeira luta que nós estamos travando. Nosso ambiente não é um ambiente simplesmente um ambiente apenas de conquista daquilo que eu posso ter através dos bens materiais. O nosso ambiente
como cristãos, vai muito além do que simplesmente nos regozijarmos em termos salvação, mas não nos preocuparmos com os outros. Nós entendemos a profundidade daquilo que Jesus Cristo fez na cruz, a profundidade que ele chegou, ele foi até os lugares mais baixos da terra. Ele suou sangue durante o processo todo da crucificação, ele suou sangue durante todo o processo anterior, ali no momento das orações. Ele foi chicoteado, ele humilhado, ele foi desconsiderado, morreu a morte dos malditos. Sabe? Ele sofreu tudo o que ele sofreu para ter condição de pagar o preço pela nossa vida, de pagar o preço pela vida dos nossos queridos, de pagar o preço para ter-nos de volta e nos dar oportunidade de viver um novo e vivo caminho que está no sangue de Jesus. Lá no livro de Hebreus fala que Deus construiu um novo e vivo caminho para a salvação que está baseado no sangue do Cordeiro Jesus Cristo, que pagou o preço pelo nosso pecado. Então, nós primeiro precisamos encarar a realidade. Não estamos apenas no momento em que precisamos estar garantindo o nosso bem-estar. Nós estamos num momento crucial, aonde a guerra espiritual está acontecendo intensamente. Existe uma guerra de tronos, existe uma guerra de adoração. As entidades espirituais malignas estão lutando para ter adoração e ganharem espaços no coração do ser humano, ganharem espaços na vida do ser humano e, através dos pecados, ganhar espaços nas cidades e nas nações. Nós precisamos encarar a realidade. Não estamos aqui brincando de crente. Nós não devemos olhar para a vida cristã como o fato de eu ir para a igreja e voltar para casa. Ir para a igreja e voltar para casa, isto é um tour. Você não veio para o reino do Filho do amor de Deus simplesmente para ser um turista. Nós não somos turistas, nós somos guerreiros, porque o Senhor conquistou todas as coisas para nós lá na cruz e depois ele disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. Você entende que o mundo está condenado? Você entende que existem pessoas que precisam ser despertadas para conhecer a salvação e as virtudes do Altíssimo? Jesus despojou todos os principados e potestades, entende? Pegou o escrito de dívida que havia contra nós e cravou na cruz e tirou das mãos das entidades espirituais malignas o direito de acesso à nossa vida. E o que você está fazendo com isso? O que nós, como Igreja de Jesus, estamos fazendo com esta realidade? Existem tantas pessoas que estão ali aprisionadas no vício, aprisionadas na dor, aprisionadas em si mesmos, aprisionadas em N locais. Elas estão sequestradas e nós precisamos ir até elas, buscá-las de volta para o Senhor, transformando a vida destas pessoas através do poder do Espírito Santo. O Senhor diz: vá e busque as ovelhas que estão perdidas, vá e busque. E o que nós temos feito com esta ordem? O que a Igreja de Jesus tem feito com a ordem ide? Preste bem atenção no que eu estou falando. Você tem uma missão, eu tenho uma missão, e esta missão é de trazer luz a todos os homens, tirando-os do império das trevas e trazendo-os para o reino do Filho do amor de Deus,
através da pregação do Evangelho, através do ensino, através de todas as armas espirituais que Deus nos deu, através de um coração amoroso, sincero, que se preocupa verdadeiramente e genuinamente com o próximo. Se você não tem se preocupado com o próximo, com a pessoa que está perto de você, que dirá com aquela que está longe? Se você não se preocupa com os seus parentes e amigos que precisam de salvação, que dirá com aquele que está do outro lado do mundo? Se você não consegue investir na transformação dessas pessoas, tirando-as de todos os cativeiros através do amor e do poder de Jesus Cristo, porque a promessa é que todos aqueles que receberam a Jesus Cristo receberam o poder de Filho de Deus. Nós temos poder de Filho, poder em Cristo para transformar as situações, para retirar das trevas essas pessoas, para trazê-las para a luz do amor de Deus. Não estou te jogando uma missão que não é tua. Essa missão pertence a cada um de nós cristãos. Não estou colocando nos teus ombros um peso que Deus não colocou. Este peso está na palavra e é para todos os cristãos. Eu não estou te julgando, eu estou te orientando a sair do marasmo, a sair daquele comodismo e a enfrentar as situações de frente para ter de volta para o reino de Deus aqueles que estão perdidos, morrendo nos seus pecados e logo em seguida indo para o inferno. Qual é a tua posição? Jesus derrotou Satanás na cruz e ele espera que o fruto do seu trabalho seja reconhecido pela igreja e que ela invista em salvação. Muitas vezes a igreja de Cristo não tem olhado para o próximo, visto o que Deus vê. O que Deus vê? Será que Deus realmente está preocupado só com a superficialidade? Com luzes? Com um prédio bonito? O prédio é um espaço que deve se transformar num quartel-general, aonde o Senhor te dá as estratégias e você vai até lá aonde estão essas pessoas aprisionadas e resgata todas elas, resgata, tirando-as das trevas, levando para ser curada, cuidada. Se você tem um chamado para trabalhar com pessoas na área de cura interior, você precisa amá-las e ir atrás de tudo aquilo que Deus te apontar como direção. Vá se aperfeiçoar, se aperfeiçoe e vá conhecer mais a respeito do assunto, se lance para o Senhor poder te usar. Você pode falar, mas eu não sei. Tudo bem, ninguém nasceu sabendo, mas se você tem este chamado, invista nele. O meu chamado é para a adoração, então trabalhe para que essa adoração traga a glória de Deus e que diante da adoração que sai da tua boca, as pessoas sejam libertas e transformadas. Sabe, porque quando um adorador libera uma adoração profunda, com o coração aberto, a glória de Deus desce, os anjos começam a trabalhar simultaneamente e há completa transformação. As pessoas são liberadas para serem salvas. Não pare pensando que tudo já terminou. Não olhe para frente e diga, eu estou muito triste, muito cansado, sobrecarregado. A Bíblia diz assim, olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. E você vai encontrar descanso para a sua vida, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se você está se sentindo cansado e sobrecarregado,
A direção do teu general é: venha a mim, eu vou restaurar você, eu vou restituir a você a alegria, a força, eu vou restituir a você condições dentro do propósito que eu tenho para a sua vida, com excelência. Não pare, não desista. O chamado que Deus te deu é importantíssimo. Se é para pregar o Evangelho através da palavra, se é para cuidar de pessoas como um bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, se é para ensinar através da unção de mestre, se é para poder trabalhar a área profética, se é para ser um apóstolo, seja como Jesus, o apóstolo da nossa fé. Nós não podemos olhar para o dom apostólico como simplesmente uma posição hierárquica. Nós temos uma missão. Você que é apóstolo, que é mestre, que é profeta, que é evangelista, que é pastor, você tem uma missão de fazer com que o reino de Deus seja expandido e que a vitória de Jesus na cruz contra principados e potestades seja estabelecida na vida de cada ser humano que está sobre a face da terra. Use esta autoridade, ela custou caro. Use a autoridade do nome de Jesus, ela custou o sangue do Filho de Deus. Use todos os dons que você recebeu do Senhor para implantar o reino, resgatar o perdido, transformá-lo e colocá-lo na direção do destino profético que o Senhor tem para a vida desta pessoa. Não se deixe enganar. O inimigo, ele tem seduzido as pessoas e elas têm olhado para todos os lados, menos para o ponto que Deus olha. Você precisa olhar para onde Jesus está olhando, e o Senhor Jesus está olhando para vidas. Traga para o Senhor o fruto do penoso trabalho dele, para que ele se alegre. Deus te abençoe e que o Senhor te faça um ganhador de almas, cheio de poder, de força, de habilidade, e que você cresça e que haja dentro de você um incêndio por almas. Você precisa desejar as almas para Jesus Cristo e elas serão transformadas, abençoadas e o reino de Deus será acrescentado através da sua vida. Em nome de Jesus. Amém.